Quando parecia que as potências do eixo poderiam triunfar na guerra, que estava caminhando para um impasse, esses interesses financeiros se mobilizaram a favor da entrada dos Estados Unidos na guerra para se salvarem de uma enorme perda financeira. Deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importa quem escreve as leis. Rothschild. A verdade é que, como você e eu sabemos, um elemento financeiro nos grandes centros é dono do governo desde os tempos de Andrew Jackson, FDR. O povo americano adora a palavra reforma. Basta colocar isso em qualquer lei corrupta e chamar de reforma para as pessoas dizerem: "Oh, eu sou totalmente a favor da reforma", então eles votam a favor ou aceitam. Eduardo Griffin. Embora tenha havido passos constantes em direção à centralização do sistema monetário e financeiro nos Estados Unidos, especialmente desde que o setor bancário e o governo federal estavam conectados pelo sistema bancário nacional durante e após a Guerra Civil, por volta de 1863 a 1913, a elite financeira e bancária, especialmente em Nova York, ainda tinha várias queixas antes da criação do Fed. Os bancos de Nova York, Wall Street e o Monopoly, o movimento em direção ao Banco Central, o sistema da Reserva Federal, nos Estados Unidos, foi a pedra angular do movimento progressista. Como todas as outras regulamentações e reformas da era progressista, como perfeitamente resumido na citação de G. Edward Griffin acima, o movimento em direção ao Federal Reserve foi ironicamente apresentado em público como uma luta contra o monopólio bancário, a estabilização do sistema, a contenção do inflacionismo e a disciplina dos bancos e das elites financeiras. De fato, isso implicaria o estabelecimento de um monopólio em nome da luta contra o monopólio. Consequentemente, isso forneceria ao governo uma ferramenta útil para aumentar o inflacionismo e permitiria que os bancos do sistema se engajassem em práticas monetárias insalubres com a promessa de resgate do governo. As observações de Rothschild em A History of Money and Banking. Felizmente para os artistas de posteres, havia uma solução para esse problema irritante. O monopólio poderia ser encerrado em nome da oposição ao monopólio. Dessa forma, utilizando a retórica apreciada pelos americanos, a forma da economia política poderia ser mantida, enquanto o conteúdo poderia ser totalmente revertido. Reivindicações bancárias. Entretanto, antes da criação do Federal Reserve, o movimento em direção à centralização do sistema monetário financeiro estava incompleto do ponto de vista dos banqueiros. Os interesses financeiros ainda deixavam passar alguns fatores importantes e continuavam a observar falhas importantes. Em resumo, sua principal reclamação era inelasticidade, ou seja, que os bancos do sistema bancário nacional não conseguiam expandir a moeda e o crédito na medida em que desejavam. Essas elites financeiras não gostavam da falta de centralização completa proporcionada pela etapa intermediária do sistema bancário nacional, da falta de cartelização, das pressões competitivas de bancos não nacionais e da ameaça à supremacia financeira dos bancos de Nova York. Com relação aos interesses financeiros de Nova York, Ron Paul e Lerman, em seu Case for Gold, 1982, afirmam: os grandes bancos, especialmente os de Wall Street, viram seu controle financeiro desaparecer. Os bancos estatais e outros bancos não nacionais começaram a crescer no seu lugar e a ultrapassar os nacionais. Da mesma forma, Gabriel Coco, em The Triumph of Conservatism, 1977, argumenta: o fato crucial da estrutura financeira no início deste século foi o declínio relativo da importância financeira de Nova York e o surgimento de muitas fontes alternativas de poder financeiro substancial. Por exemplo, durante as décadas de 1870 e 1880, a maioria dos bancos eram bancos nacionais, com regras financeiras determinadas por Washington, mas em 1896, os bancos não nacionais, bancos estatais, bancos de poupança e bancos privados, representavam 61% do número total de bancos, o que representou pressão competitiva. Em 1913, 71% dos bancos eram bancos não nacionais, colocando novamente pressão competitiva sobre os bancos de Wall Street. Isto era inaceitável para os bancos nacionais, especialmente para a elite financeira e bancária de Nova York. Coco escreve que esta difusão e descentralização na estrutura bancária minou seriamente a supremacia financeira de Nova York. Em relação às mudanças fundamentais provocadas pelo sistema da Reserva Federal, Coco explica ainda: em 1910, a economia tinha ultrapassado em muito o controle de qualquer cidade, de qualquer grupo de homens ou de qualquer aliança então existente na economia. O controle do capitalismo moderno iria tornar-se uma questão de recursos combinados do Estado Nacional, uma questão política e não econômica. O pânico de 1907, em que o governo permitiu que os grandes bancos suspendessem os pagamentos em espécie e continuassem as operações, legalmente isentos das suas obrigações contratuais, levou a apelos à reforma,
agitando ingenuamente o Banco Central. Infelizmente, estas chamadas reformas tornariam mais fácil para os bancos mais poderosos levarem a cabo práticas inflacionárias semelhantes, mas numa escala maior, isoladas das consequências do governo. Rotardry explica isso. Muito rapidamente após o pânico, a opinião dos banqueiros e empresários consolidou-se a favor de um banco central, uma instituição que poderia regular a economia e servir como credor de último recurso para resgatar bancos em dificuldades. Os bancos e o governo formaram parcerias para criar estas crises de expansão e recessão através das suas políticas inflacionárias através do sistema bancário nacional. Depois, quando percebessem as consequências inevitáveis destas políticas, os bancos e os governos iriam reformar ainda mais o sistema no sentido de um banco central, unindo-os legalmente e protegendo-os da concorrência e das consequências. Os problemas causados pelas políticas monetárias do governo, aliadas aos bancos, seriam resolvidos, segundo os americanos, com a criação, pelo governo, de um banco dos bancos que poderia regular todo o sistema monetário. Banco Central e Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial proporcionou uma nova oportunidade para utilizar os poderes recém-criados do Banco Central através do sistema da Reserva Federal, mesmo antes da entrada oficial dos Estados Unidos na guerra. A Reserva Federal, duplicando a oferta monetária durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1919, e criando um ciclo de expansão e queda na Depressão de 1920 a 1921, financiou felizmente a participação e entrada da América na Primeira Guerra Mundial. O povo americano provavelmente não o teria apoiado através de impostos, mas a tributação através da inflação, perpetrada por um banco central, esconde os custos das atividades governamentais. A Primeira Guerra Mundial fortaleceria simultaneamente o poder e a centralização da Reserva Federal e o poder do governo federal em geral. As guerras e o inflacionismo do Banco Central reforçam-se mutuamente. Conforme resumido por Willis, Theory and Practice of Central Banking, e citado em Progressive Era de Rotardry, foi a entrada dos Estados Unidos na Guerra Mundial que finalmente proporcionou um voto decisivo a favor de um grau ainda maior de centralização, e que praticamente garantiu que as ambições centradas no Federal Reserve Bank de Nova York seriam cumpridas até certo ponto. Embora a Fed tenha permitido a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial tenha permitido uma maior centralização da sociedade americana, a Fed foi também o meio através do qual a riqueza da guerra foi transferida para os banqueiros dos Estados Unidos. Os bancos de Wall Street e Morgan lucraram muito com a guerra, atuando como financiadores e comerciantes de material de guerra para os aliados. John Modd, em sua obra The Masters of Capital, 1919, também citado em The Creature from Jekyll Island, explica: assim, a guerra deu a Wall Street um papel completamente novo. Até então tinha sido exclusivamente a sede das finanças, estava agora se tornando o maior mercado industrial que o mundo já conhecera. Além de vender ações e títulos, financiar ferrovias e executar outras tarefas de um grande centro bancário, Wall Street começou a negociar conchas, canhões, submarinos, cobertores, roupas, sapatos, carne enlatada, trigo e milhares de outros itens necessários para o prosseguimento de uma grande guerra. Quando parecia que as potências do eixo poderiam triunfar na guerra, que estava caminhando para um impasse, com potências exauridas de todos os lados, esses interesses financeiros se mobilizaram em favor da entrada dos Estados Unidos na guerra para escapar de uma enorme perda financeira e abrir novas perspectivas de lucro. Os perdedores provavelmente não pagariam os empréstimos. Wilson também acreditava que esse controle financeiro dos interesses financeiros americanos sobre os outros aliados era essencial para influenciar a França e a Grã-Bretanha na visão de Wilson sobre a paz e a ordem mundial no pós-guerra. Ele disse ao coronel House: a Inglaterra e a França não têm as mesmas opiniões sobre a paz que nós. Quando a guerra terminar, poderemos forçá-los a adotar a nossa maneira de pensar, porque até lá, entre outras coisas, eles estarão financeiramente nas nossas mãos. Conclusões. Esta história sobre as origens do Fed e da Primeira Guerra Mundial pode nos ensinar algumas lições. Primeiro, não foi o monopólio e a falta de concorrência que causou a reforma do sistema da Reserva Federal, mas sim o excesso de concorrência de bancos não nacionais. A cartelização e o monopólio foram lançados em nome da luta contra o monopólio. Em segundo lugar, os banqueiros e os governos, que causaram os ciclos inflacionários e econômicos, ofereceram à Fed como solução, o que apenas nacionalizou e agravou ainda mais o problema. Terceiro, a política monetária do Banco Central, através da expansão inflacionária do dinheiro e do crédito, permite e oculta os custos dos projetos governamentais, especialmente a guerra. Quarto, as condições de guerra, facilitadas pelos bancos centrais, permitiram a centralização do governo na emergência da guerra. Quinto,
A Primeira Guerra Mundial proporcionou amplas oportunidades para os banqueiros oferecerem empréstimos e abriu novas oportunidades de negócios e visões de lucro. Sexto e último, quando parecia que não haveria uma vitória definitiva dos aliados, os banqueiros agitaram para que os Estados Unidos entrassem na guerra para os resgatar e para que os empréstimos aliados fossem reembolsados.